Então, bom dia, família. Bom dia. Bora para mais um dia de live aqui. Seja muito bem-vindo, hein? Você que é novo aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo aqui no TikTok, estamos ao vivo no Meet, estamos ao vivo no YouTuber, tá? E é sobre isso aí. Nós vamos falar um pouquinho aqui do nosso indicador, mas o intuito dessa live é muito mais do que falar apenas aqui da nossa ferramenta, tá? O intuito aqui também é passar para vocês conhecimento, fechado? Então, o intuito dessa live aqui é fazerem vocês terem conhecimento. Aqui eu vou te provar, né, algumas confluênciazinhas que eu e você vamos estar esperando, né, a melhor oportunidade aqui no gráfico. Simplesmente você não pode ser um viciado em sinais de pegar todos os sinais que vier a aparecer aqui. Eu e você vamos filtrar esses sinais, vamos filtrar aqui todas as confluências, né? E nada melhor do que você ter aprendizado, tá? Então, nada de ficar pegando aí qualquer tipo de entrada, qualquer tipo de operação, você precisa analisar antes. Então, olha, aqui nós fazemos 2 lives por dia. Nós fazemos essa live da manhã, né, voltada aqui mesmo para conhecimento, e a live da noite nós fazemos nossas operações. Então a gente está, né, vários meses aí no positivo, né? Graças a Deus operando 9 horas da noite, tá bom? Então, essa live da manhã voltada para conhecimento e 9 horas da noite, né? Nós fazemos nossas operações ao vivaço. E ó, à noite eu vou te entregar essa matemática, tá? Essa matemáticazinha aqui, que é a prova que dá sim para viver de trade. Se você não está vivendo, é porque você não sabe desse segredinho, tá? É uma matemática onde você pode tomar vários loss, vários stop loss, que mesmo assim, lá no final do mês, você ainda sairia positivo. Então, eu vou te provar, né? Vou te provar que se você ainda não é consistente, o seu problema não é estratégia. Nunca foi e nunca será estratégia. O seu problema é que você não tem uma matemática que funciona. Então, olha, uma estratégia de apenas 50% de assertividade, ainda assim, com uma estratégia ruim, lá no final do mês, ó, você ainda teria saído no mês positivo. Mãozinha fixa, sem martingale, mesmo tomando vários loss, vários stop loss, mesmo com uma estratégia ruim, 50% de assertividade, ainda assim, lá no final do mês, você ainda fecharia no lucro positivo, isso que é a tão sonhada consistência. Então, esse segredinho vou te entregar na live da noite, tá? Então, olha, estratégia ruim, estratégia boa, estratégia ruim, mesmo com uma estratégia ruim, com o gerenciamento funciona, e aqui embaixo, uma estratégia acima de 85% funciona melhor ainda. Então, aquela desculpinha que você sempre fica se dando aí, de que eu ainda não sou consistente, porque eu ainda não descobri a estratégia perfeita, mentira, tá? Você não tem mais essa desculpa mais não. Bia, então qual que é o meu problema? Aí você vai ter que assistir a live de 9 horas da noite, que eu vou te entregar esse segredinho aqui, tá bom? Aqui agora nós vamos explicar a estratégia, explicar as confluências, mostrando para vocês ali, né, o famoso Price Action. Então, você não é um viciado em sinais, você não pode mais ser. Você precisa ser um profissional de análise gráfica. Você precisa olhar para o gráfico e entender gráfico. Então, essa vontade que você tem de olhar para ele, entender ele, é hoje, tá? É hoje que você vai sair daqui, ó, 100% visão gráfica, tá? Então, olha, vocês vão perceber que tudo que eu for falar aqui, principalmente você que já é muito tempo aqui no trade, você vai perceber que poucas mentorias, poucas lives que você participou te entregam um conteúdo desse aqui, tá? E eu vou te entregar isso aqui gratuitamente. Tudo que eu falar aqui, eu vou te provar. Então, falar é muito fácil, né? Então, Biazinha vai estar provando para vocês, né? Existe um fundamento, existe um porquê por trás de cada entrada, cada operação. Então, bora começar. A nossa primeira confluência aqui é o seguinte: nós vamos iniciar nossas operações no início da vela de H1. Aqui vocês confundam muito. Vocês acham que nós operamos em 1 hora. Não, nós operamos em M1 e M5. Aqui eu vou te provar que quando nós estamos em velas de 1 hora, esta vela de 1 hora
vai influenciar lá em times menores. Uma movimentação em H1 vai influenciar em M1, por exemplo. Então, o que está acontecendo em H1 vai trazer um movimento diferente lá em M1, tá? Então, vou fazer vários desenhos aqui para te provar por que você deve pegar operações no início dessa vela de H1 e não no final dessa vela de H1. Beleza? Então, vou fazer vários desenhos aqui. Foca aqui comigo. Vou fazer vários desenhos para chegar até a conclusão. Que só eu te falar, né? Tem que ter prova, né? Tem que ajudar você a entender por quê. Então, olha, uma vela de H1, a famosa 1 hora, né? Tem 60 minutos, não é isso? Uma vela de 1 hora tem 60 minutos. Eu e você vamos operar somente nos primeiros 30 minutos dessa vela de H1 e não nos últimos 30. Por quê, Bia? Agora que vem o porquê. Agora que vem o motivo, tá? Então, todas as velas, ela é composta por quê? Ela é composta por corpo de vela e pavio, não é isso? Não é isso, família? Todas as velas é formada por corpo e pavio. Se tratando da vela de 1 hora, imagina que isso aqui seja a vela de H1, tá? Agora eu vou fazer você entender que quando tem corpo e estrutura em H1, quando você joga para um time menor, vai fazer o movimento. Mas quando essa vela de H1 está deixando pavio, lá em times menores, vai estar fazendo um outro movimento. É aí que você se engana, é aí que você se perde. Você simplesmente está pegando operações em corpo de vela e pavio de vela de H1. Então, eu vou te ensinar. Tá deixando o corpo em H1, vai deixar um movimento em M1. Tá ficando com pavio em H1, vai dar um outro movimento em M1. Então, é isso aqui que eu vou provar para você. O que acontece quando tem corpo de vela e quando tem pavio em H1. Tá legal? Simplesmente nós pegamos os primeiros 30 minutos dessa vela de H1. Por quê? Porque a probabilidade dela começar estourando para algum lado é gigantesca. Quando você tiver um tempinho, você fica observando a vela de H1. Quando ela já inicia fazendo uma tendência. Ela já começa estourando para cima, tá? Ou ela já começa estourando para baixo. Beleza? Então, olha, se uma vela de 1 hora começou formando um corpo em 1 hora, tá? Quando você joga para M1, você vai perceber que enquanto teve corpo em H1, lá em M1, ó, várias pernadazinhas de alta. E é isso que eu e você queremos. Nós queremos tendência. Nós operamos a favor da tendência. Então, nós precisamos de gráfico tendencioso. Beleza, família? Eu e você precisamos de tendência. Então, olha que interessante. Tá deixando o corpo em H1, vai fazer um movimento em M1, tá? Ou seja, corpo, tendência. Mesma coisa aqui, ó. Se essa vela de 1 hora começou a ficar vermelha, quando você joga para M1, por exemplo, você vai perceber que tivemos várias pernadazinhas de baixa lá em M1. Então, olha, nós vamos surfar a favor disso aqui. Nós operamos fluxo de vela, operamos a favor da tendência. Então, para nossa estratégia, nós precisamos de um gráfico tendencioso, tá? Bia, eu entendi. Até aqui eu comecei a entender um pouquinho. Tem corpo em H1, tem tendência em M1. Tem corpo em H1, tem tendência em M1. Não entendi agora o que faz quando tem pavio, qual que é o movimento que quando tem pavio, e por que a gente não pega nos últimos 30 minutos ali. Vamos entender? Bora aqui, ó. Vamos resumir, tá? Os primeiros 30 minutos, a probabilidade maior de uma tendência, não é isso? Se tem corpo em H1, vai ter tendência lá em M1, beleza. Mas, depois dos últimos minutos, quando tiver depois dos 30 minutos finais dessa vela de 1 hora, esta vela, que antes tinha bastante corpo, bastante tendência, ela vai perdendo força. Força, força, força. O que acontece aqui? Ela vai começar a deixar isso aqui, ó. Pavio para cima, pavio por baixo.
99% das velas de H1 termina deixando o pavio. Depois você volta lá em H1, você vai perceber, tá? Você vai perceber que 99% das velas de 1 hora termina deixando o pavio. É quase raro uma vela terminar com o corpo cheio assim, ó, sem nada de pavio. Ela vai começar deixando pavio aqui. Então, o que aconteceu com o gráfico para ele deixar esse pavio? Pavio é um rastro que essa vela passou por aqui, não é isso? Ela veio até aqui em cima, ó, mas ela perdeu força e ela retraiu. Então, este movimento de fechamento para a gente não é legal. Por quê? Porque o gráfico sobe, ele também desce. Ele sobe, ele desce de novo. Ele sobe, ele desce de novo. Esse movimento subir, descer, é um movimento de retração, não é isso? Movimento de retração em H1, quando você joga para um time menor, o gráfico vai começar a fazer assim, ó. Sobe, desce. Sobe, desce. Sobe, desce. O que você repara aqui? Que você simplesmente parou de ter um gráfico tendencioso quando tinha corpo e agora o gráfico de H1 está deixando pavio. Isso aqui agora ficou uma lateralização. Olha que incrível! Um movimento simples que você deixa passar despercebido, tá bom? Tem corpo em H1, vai ter tendência em M1. Tem pavio em H1, vai ter lateralização em H1. Vou te provar aqui agora com uma imagem do próprio gráfico, tá? Para você acompanhar aqui comigo, ó. Vou desenhar aqui uma vela de 1 hora, deu um candlezinho aqui verde, ó, né? Uma vela de 1 hora, né? Foi um candle verde, tá? Quando você joga para M1, você vai perceber que enquanto H1 tinha corpo, lá em M1, ó, tivemos várias pernadazinhas de alta. Que top, que incrível. Isso aqui, ó, tá simplesmente aí na cara que isso aqui é uma tendência, né? Então, teve corpo em H1, tem tendência em M1. Mas nos últimos 30 minutos, olha o que aconteceu ali, ó. O gráfico começou a dar uma lateralizada, ó. Pá, pum, pá, pum, pá, pum, pá, pum, pá, pum, pá, pum, pá, pum. Nós deixamos de ter um gráfico tendencioso e agora temos um gráfico lateralizado. É aqui que você comete erros. Você está pegando final de vela de H1. Então, Bia, preciso ficar fazendo todo o movimento para começar as minhas operações? Não. Aqui eu fiz todo esse desenho para te provar. É só para te provar por que você deve pegar os primeiros 30 minutos e não os 30 minutos finais. Resumindo, se você começou 9 horas da manhã, você vai operar até 9h30. Só isso. Tá? É só para você focar no tempo. Bia, não consegui operar com 30 minutos, não deu, não tive, eu não consegui bater minha meta, enfim. Aí você vai esperar a próxima vela de 10 horas. E vai operar até 10h30. Só isso, família. Nada complicado aqui. Fiz todo aquele desenho para te provar o porquê. Lembra que precisa existir um porquê? Precisa existir um fundamento? Tem que ter uma explicação por trás ali. Então é isso. Resumidamente, primeira coisa, quando você vai fazer é sempre começar nas 0 horas. 7 horas da manhã até 7h30. 8 horas até 8h30. Meio-dia até meio-dia e meia. Só isso, tá? Então, esta é a nossa confluência. Vamos sempre pegar na abertura da vela de H1 e operar até os 30 minutos dela. Fechou? Bacana. Nossa próxima confluência é o seguinte. Nós vamos escolher ativos que estejam nos entregando uma boa assertividade. Eu coloquei ali que o máximo que eu e você vamos aceitar é esse aqui, ó. 4 loss. Se você abrir um ativo, ele está com 4 loss, você vai fechar esse ativo. Então, eu vou te provar outra coisinha. Vou te provar que você está cometendo um erro gigantesco. Qual erro que eu estou cometendo, Bia? Você está cometendo um erro gigantesco na escolha do ativo, na escolha da moeda. Você está tratando todos os ativos da mesma maneira. Todos os dias você opera o mesmo ativo, achando que aquele ativo vai ser a sua salvação. Só que nisso aí você está cometendo um erro gigantesco. Por quê? Porque talvez hoje este ativo não está para a minha estratégia.
Então, nossa próxima confluência é fazer você escolher o ativo que está respeitando a sua estratégia. Parar com essa maluquice que você faz aí de abrir 10 ativos na expectativa de querer bater meta rápido. Pelo contrário, você vai diminuir as suas chances de assertividade. Você poderia ter uma assertividade muito melhor, mas por causa do ativo que você está escolhendo, você está se frustrando. Então vamos lá, ó. Faz sentido você deixar de operar em um ativo assim. 20-1 para operar em um ativo assim, ó. 18-8. O que eu percebo aqui? Eu percebo que o meu problema não é a minha estratégia. Porque em um ativo, minha estratégia me entregou mais de 90% de assertividade. Só que em outro ativo já não estava tão legal assim. Então tá bem claro, tá bem óbvio que o problema não é a minha estratégia, é o ativo. O ativo que você está escolhendo que não está para a sua estratégia. Entenda uma coisa, família, não é você que dita a movimentação de gráfico, não. Ah, eu vou comprar aqui e ele vai subir. Ei, não é você que dita aonde que ele tem que ir. Você não tem esse poderzinho, não, meu amigo. O poder que eu e você temos é interpretar o que aquele ativo está fazendo e a gente aproveitar ele. Isso que a gente tem que fazer. Então, a minha função, a sua função é interpretar aquele ativo. O que aquele ativo está fazendo? Está respeitando a minha estratégia? Beleza, vou ficar com ele aberto. Não está respeitando a minha estratégia? Eu vou fechar ele. Então, todos os dias você tem um hábito de abrir lá, ó, EURUSD. Todos os dias você vem aqui, ó, e abre EURUSD. Na expectativa, né, é um dos melhores ativos aí, né? É um dos ativos mais conhecidos, tá tudo certo, né? Mas você coloca toda a sua expectativa no EURUSD. Você opera ele todos os dias, não é? Você faz todos os dias, você vai lá e abre ele. Só que você ainda não percebeu que existe dias que o EURUSD não é para operar. Entende? Então, ó, EURUSD hoje me entregou uma assertividade incrível, 20-1. Tá? 20-1, beleza. Hoje eu vou operar EURUSD. Tá incrível, vou ficar com EURUSD aberto ali, tudo certo. Mas amanhã, EURUSD está me entregando 18-8. O mesmo ativo que te deu uma boa assertividade ontem, hoje ele não presta. Por quê? Porque hoje ele está com um movimento diferente do que eu e você precisamos. Então você que tem que se adequar a ele. Não somos nós que ditamos para onde ele tem que ir. Somos nós que entendemos para onde ele está indo. Vocês estão me compreendendo? Então, olha, se eu abrir um ativo e ele não está com uma boa assertividade, você fecha esse ativo, já é questão de inteligência. Isso aqui faz sentido. 20-1 faz sentido. Isso aqui já não faz sentido mais, não. Tá? Por quê? Porque se o meu ativo está com tendência, vou ter um belo resultado, porque a gente não opera a favor da tendência. Ó, a gente vai surfar em várias ondinhas aqui, ó, né? Várias pedalazinhas que a gente vai aproveitar. Mas se o seu ativo tiver assim, como é que você vai surfar fluxo de vela aqui, rompimento aqui? Não tem como, tá? Aí você quer operar aqui, simplesmente aqui, e ele tá lá 18-8. 8 loss. Então não faz sentido, tá? Então, olha, a primeira coisa que nós vamos fazer é abrir o ativo. Você abre lá os seus ativos, abre normalmente. Você vai puxar o indicador, vai puxar a ferramenta e simplesmente ele vai te entregar ali como é que tá a assertividade. Você coloca em M1, M5, então, por exemplo, abri aqui, ó, áudio SD. Em M5 está 24, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Está 24-3. Ó, não é isso? 3 loss. Tá dentro da nossa assertividade, né? Tá tudo certo até aqui. Beleza, vou ficar com ele aberto aqui. Aí você abre mais um. O SDJPY. Olha, você percebe que tá uma tendência linda, mas vamos olhar lá o resultado lá em cima. Ele já fala pra gente, ó. Esse ativo está bom para fluxo de vela, está tendencioso. Tá com 3 loss também, né? O máximo ali que nós é 4, né? 4 você já fecha ali, esse ativo já não presta mais. Aí, ó, vim para aqui, ó, Audicad, tá 21-3, também tá com uma tendênciazinha bonita, né, ó, 21-3. Aí você abre o ativo lá.
Se esse ativo, né, deixa eu abrir um ativo aqui aleatório, vamos abrir o EURUSD, vamos abrir o famosinho euro, né? Vou colocar aqui M5 e vou jogar ele. M5, M1, enfim, você dá uma olhadinha lá em qual deles que está respeitando melhor, tá? Então, olha lá para vocês verem, família. Péssimo, péssimo, péssimo. Está com 6 loss. 6 loss. Deixa eu tentar tirar aqui para vocês verem um zoom. Ó, 17-6. Viram? Viram que o problema não é a minha estratégia? Não é a sua estratégia? É o ativo? Em um ativo, 2 ativos, 4 ativos, você está com uma assertividade assim, ó. 20-2, 20-1, 18-3. Boa assertividade. Isso aqui é maravilha. Você não consegue uma coisa melhor do que isso aqui, não. 60%, 70%, 80%. Agora, 6 loss já não presta. Não é a minha estratégia, é o ativo. Você percebe que o ativo está lateralizado, né? Então, ele vai nos dar, sim, bastante, ó, lateralizado o tempo todo, ó, o tempo todo lateralizado, ó, tá bom? Então, deu bastante falso rompimento. EURUSD hoje eu vou operar? Claro que não. Então, para de ficar idolatrando ativo aí. Se o ativo não está respeitando a sua estratégia, você cai fora. Olha, deixa eu ver aqui se vocês estão gostando da live. Dá uma reaçãozinha aqui para mim, deixa eu ver, olha, conhecimento de primeira aqui para vocês. Que dicas maravilhosas, gratuitamente. Bia, já participei de muitas livezinhas, de muitas mentorias e poucas entregas que você entregou aqui com 30 minutos. E olha que eu nem entreguei o ouro ainda, hein? Então, se você está aqui no TikTok, dá 2 cliques na tela aqui, deixa eu ver subir no coraçãozinho. Reage aqui para mim, 2 cliques na tela assim, ó, plip, plip. 2 cliques na tela, com o dedão assim, ó, aqui na tela para subir um coraçãozinho. Isso, beleza. Aqui no Meet dá uma reaçãozinha para nós aí. E aqui no... isso, sempre aqui comigo, né? E você que tá aqui no YouTube, dá um likezinho, dá um joinha ali. Isso ajuda a gente demais aqui, tá? Então, olha, eu tô aqui gastando minha saliva com vocês gratuitamente. Eu poderia só explicar, mostrar o indicador aqui e pronto. Não, mas aqui eu gosto de passar conhecimento para vocês. E eu nem entreguei o ouro ainda, tá? Então, olha, vamos aqui. Bia, já entendi, né? Que eu preciso ficar atento ali à questão dos ativos. E é coisa que você realmente não fazia antes, né? Tenho certeza aí que você analisava de qualquer forma, de qualquer maneira. E isso vai limitar a sua assertividade, família. O ativo, ele pode ser uma ponte, ele pode ser uma parede aí para você ter uma boa assertividade, tá? Aqui, ó, deixando claro que o nosso indicador, ele funciona em mercado aberto, ou seja, qualquer corretora. Eu acabo de falar isso aqui. Aí depois você vem aqui no PV e me fala, Bia, mas funciona na corretora tal, na corretora Y. Sua corretora tem mercado aberto? Sim, então funciona. Ah, pronto, acabou. Mercado aberto, qualquer corretora. Então, quando você tiver com um indicador na mão aí, assim que terminar a live, você vai pedir o seu teste, tá? Você vai testar por 30 dias, o mês inteiro. Quem é que faz isso, né? Que trader que deixa você testar uma coisa primeiro, para depois você comprar por R$ 150. Bia, qual que é o preço do indicador? 150 mensal ou 399 vitalício. Compensa mais o vitalício, né? Você paga uma vez só e pronto. Mas você vai pagar alguma coisa disso aqui hoje? Não, não quero o seu dinheiro hoje. Você vai testar primeiro, pode ser? Você vai testar e eu tenho certeza que você vai voltar aqui e vai acabar comprando, porque aqui eu falo com vocês, o seu problema não é estratégia. Você tem boas estratégias, mas você não sabe lidar com elas. Então, se você não tem resultados com uma estratégia acima de 80%, 85%, infelizmente, família, você não vai ter resultado com nada mais não. Porque o seu problema não é a estratégia. Você é que não sabe aproveitar a estratégia que você tem. Tá legal? Então, assim que terminar a live, eu vou liberar o teste do BRA para você. Assim que você tiver com ele instalado aí, você pode operar em qualquer corretora. Bia, não tem computador. A gente tem no aplicativo também. Né? Não é a mesma coisa do que um computador, né? Que você dá uma olhadinha ali.
mas, né, a assertividade lá no celular também é incrível. Você também pode estar testando também no celular aí, enfim, tá? Então aqui, ó, simplesmente também funciona em criptomoeda e OTC. Criptomoeda e OTC. As criptos, né? Vocês verem aqui no ladinho aqui tem Bitcoin, tem Ethereum, né? Tem XRP, tem todas as criptos aí que você quiser. E você também tem alguns arquivos em OTC, alguns ativos em OTC. Eu não indico, eu indico mercado aberto, né? Porque mercado aberto, isso aqui, ó, o Forex, né? O câmbio mundial, o TradingView, mercado aberto, é um mercado real do Forex, né? É uma briga real de compradores e vendedores. É um mercado que realmente a liquidez que faz movimentação, né? É dinheiro que movimenta esse mercado. Agora, OTC é um gráfico manipulado de corretoras, é a corretora que tem o poder do gráfico na mão, então ela sempre vai pesar para o lado dela, né? Então, vocês fiquem aí cientes que não compensa, mas cada um, né, gosta aí. Enfim, se você quiser também funciona OTC 24 horas por dia. Agora, uma outra perguntinha que vocês fazem. Bia, como é que é esse resultado ali, por exemplo, de 23 a 3? Como é que é calculado isso? É nas últimas 1 hora? É o dia inteiro? Como é que é esse resultado aí? Esse resultado foi nas últimas o quê? Vamos lá. Nosso indicador, ele faz uma contagem das últimas velas, tá? Ó, das últimas 288 velas, tá? Então, das últimas 288 velas, tivemos 23 wins e 3 loss, tá? Então, a contagem aí que nós colocamos na programação é essa, né? Então, se você voltar um pouquinho lá para trás, você vai perceber que a contagem aqui acabou, ó. Né? Os sinais aqui, ó, acabaram. Aqui, daqui para trás não tem mais sinais. Só tá daqui para frente. Por quê? Porque a contagem de 288 velas só tá daqui para frente. Aqui para trás não tem mais, né? Então, o gráfico vai andando, né? Vai dando win, vai dando loss, ele vai contabilizando ali para a gente. Mas essa contabilidade aqui, ela é feita até na próxima vela. O que é isso, Bia? Martingale? Não. Nós não fazemos a porcaria do Gale aqui. Gale tem a ver com gerenciamento. Gale tem a ver com entradas. Gale tem a ver com seu dinheiro. Essa porcaria de martingale quebra contas. Nós fazemos mão fixa. Então, eu vou te provar para você que martingale só vai fazer você perder dinheiro. Então, por que nós acreditamos até na próxima vela? Ó, se aqui, ó, deu, né? Deu um respiro e nós pegamos na próxima. Tá? Ou seja, deixa eu explicar para você o que é a estratégia fluxo de vela aqui, ó. O fluxo de vela nada mais é o gráfico está subindo, não é isso? Quando você está correndo, você está com muita força, né? Você está correndo, correndo, correndo. Algum momento, você vai dar uma fadiga, né? E aí você vai ficar um pouco sem ar. Então, você precisa dar uma paradinha, uma respirada, e é o que o gráfico faz. Nós chamamos essa vela de respiro, tá? Para ganhar força de novo, para continuar seguindo ali a direção. Então, se você compra exatamente aqui e exatamente aqui, deu respiro, nós ainda acreditamos na próxima. Você faz martingale aqui? Não. Nós fazemos mão fixa. Entrei com 10, perdi. Entrei com 10 de novo. Fiquei 1 a 1. Depois eu busco a minha próxima vitória e fecho 2x1. Tá? Então, nossa meta é, se você fazer 2 a 0 de primeiraço, você já para, cai fora. Se você faz o 2 a 1 ali, você cai fora. Se você toma o seu stop, você também cai fora. É por isso que estamos aí positivo, né? Há várias semanas exatamente fazendo mãozinha fixa. Quem opera com a gente ali à noite sabe disso. Então agora eu vou te provar no gráfico. Olha ali, olha que interessante. Uma pernada de baixa, um fluxozinho incrível, vermelho, 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 vermelho. Exatamente no momento da nossa entrada deu um respiro. Só que eu e você não sabemos quando é que esse respiro vai aparecer. Então, nós entramos normal e se caso ele aparecer, a gente ainda acredita na próxima. Bia, por que você, então, não espera a vela respiro aparecer, né? E aí você já entra na próxima mesmo, para evitar pegar o respiro. É uma forma de estratégia, sim, tá?
você pode ficar esperando o gráfico vir o respiro, né? No momento ali da entrada, se ele apareceu o respiro, mandou vender aqui, ó, deu respiro, você não entrou, você entra aqui e faz 1-0. É uma forma também, né, disso acontecer. Mesma coisa aqui, ó, essa tendênciazinha de alta aqui, ó, tá subindo, 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 o respirozinho apareceu, apesar que não apareceu no momento da entrada não, tá? Mas aí depois ele subiu. Mas, sabe por que eu não gosto de ficar esperando respiro? Porque pode dar muitos wins de primeira. Olha aqui, por exemplo, ó, aqui foi o win de primeira, aqui foi o win de primeira, aqui foi o win no respiro. Então, por exemplo, você deixaria passar 2 oportunidades boas esperando o respiro. Então, você já teria fechado 2-0 aqui perfeitamente, tá? Então, por isso que não compensa você ficar esperando o respiro, né? Porque você vai deixar muitas oportunidades boas passarem por você, né? E você falar assim, nossa, por que eu não peguei, né? Por que não deu bom, né? E simplesmente, ou você espera mesmo ali o respiro aparecer. Eu pego de primeirinha mesmo, né? Para simplesmente, ó, por exemplo, esse ativo aqui, ó. Aqui foi o win de primeira, aqui foi no respiro. Aqui foi o win de primeira. Aqui foi no respiro, tá vendo? Então, o gráfico ele vai subir. Ele vai subir. Mas talvez na sua vela específica ele dá o respirozinho ali e depois ele sobe. Então não tem como eu e você saber exatamente o momento deste respiro. É por isso que nós ainda acreditamos na próxima vela, tá? Mas cada um tem critério aí de você ou pegar mesmo na primeira entrada, né? Ou você esperar o respiro acontecer para você pegar na próxima. E também, né, existe várias maneiras aqui de você estar pegando nas suas operações. O que é a porcaria do Gale que você não vai e não pode fazer? O Gale nada mais é que gerenciamento. Se você entra com 10 aqui, você perde, na próxima você duplica, você entra com 20. Se você perde isso aqui, meu amigo, minha amiga, você toma 4 loss de uma vez. Amanhã, para você recuperar esse prejuízo aqui, você vai precisar de 4 wins para recuperar esse aqui. É uma bola de neve, é um fluxo sem fim. Não existe gerenciamento que te protege de martingale, não. Olha a porcaria do Gale 2. Gale 1, entrei com 10, perdi. Entre com 20, perdi. Gale 2, entra com 40. Você vai duplicando. Olha que loucura. Se você perde essas 3 entradas aqui, você toma 8 loss de uma vez. Amanhã, para você recuperar isso aqui, família, você vai precisar de 8 wins para recuperar isso aqui. Você tem certeza que isso aqui quer viver de trade? Tem certeza mesmo? É dessa maneira que você quer viver de trade? Eu acredito que não, né? Pelo amor de Deus. Então, olha, tá na hora de se acordar para a vida, cai fora, para de ficar idolatrando traderzinhos de porte que faz martingale. Ele vai lá te dar 3 wins, você fala, ó, caraca, ela fodão ele, né? Aí vai lá te dar um loss no Gale depois. 3 passos para frente, 8 passos para trás, igual a Michael Jackson. Aí você vai precisar de vários dias no wins para recuperar segunda, terça, quarta, quinta e sexta, para recuperar o prejuízo da segunda-feira. E fora que nenhum dia desses aqui você poderia tomar um loss de novo, não. Senão, em vez de você dever 8, você deve 16. Tá? Então, fique esperto aí. Enfim, né? Cada um é cada um. Aqui eu te dei a prova. Tudo que eu tô falando aqui, eu tô provando. Biazinha prova, tá? Então, se você ficar aí nessa porcaria de Gale, você vai ver onde você vai chegar. Infelizmente, você não vai ter consistência nunca. Não existe gerenciamento que te protege de martingale. Então, vamos lá, família. Vamos lá, vamos prosseguir aqui, ó. Simplesmente, vocês estão me dando coraçãozinho aqui? Vocês estão dando 2 cliques na tela aí? O que é isso, velho? Valoriza o trabalho que os outros fazem para te ajudar. Simplesmente, qual foi a última vez que você participou de uma live com tanto conhecimento assim? Dá 2 cliques nessa tela aqui, manda coraçãozinho, manda presentinho aqui, porque eu mereço, poxa. Biazinha, já paguei caríssimo em outras mentorias por aí, tá? E não tive isso que você tá tendo aí, não. E olha que eu nem entreguei o ouro ainda. Vou entregar o ouro agora, ó. Nossas próximas confluências é o seguinte. Eu vou ensinar você, como eu disse, vai ter vários sinais. Você vai entrar em todos? Não. Nós vamos fazer aqui confluências, tá?
nós vamos fazer Price Action. O papel do indicador é só para facilitar a nossa vida, né? A programação ela tem que vir para facilitar a nossa vida. Mas a decisão ainda de entrar ou não é minha e sua. Tá legal? Ainda é minha e sua. Então, olha, o famoso Price Action. Price Action. Bia, nunca escutei falar desta palavra. Meu Deus, você está estudando trade aonde? Tá? A famosa análise gráficas. Então, qual que é o papel do Price Action? É analisar o gráfico. É olhar para esse carinha aqui e entender esse carinha. Lembra que eu falei que aquela vontade que você tem de olhar gráfico e entender gráfico é hoje? É hoje. Sei que é muito difícil, né? Você ter análise gráfica, é muito chato, é muito complicado. Você já tentou, às vezes você ainda tem dificuldade. Quando eu mando lá no grupo para vocês o PDF de todos os padrões, são mais de 60 páginas, mais de 200 padrões, é muita coisa, né? Você começa a estudar, você se perde, porque é muita informação. Então, Biazinha está aqui para facilitar a sua vida. Ó, desses 200 padrões que existem ali, mais do que 200 padrões, Biazinha vai diminuir isso aqui. Eu vou trazer para de 200 para 3. Que isso, Bia? O que você vai arrumar? Não, agora eu vou ter que ficar nessa live aqui. Agora eu vou ter que ficar. Eu quero ver o que você vai arrumar. Então, beleza, tá? Então, olha, eu vou te ensinar você ter visão gráfica com apenas 3 padrões. Se você tem dificuldade em interpretar gráfico, é o que eu vou te ensinar, tá? Então, o que é o famoso Price Action? Eu quero abrir a sua mentalidade, porque você acha que o Price Action é um bicho de 7 cabeças. Não é, família. Não é. Eu tô aqui para facilitar a sua vida. Então, olha, o que é o Price Action? O que é a interpretação de velas, né? Interpretação de gráfico ali. Eu simplesmente vou simplificar para você. Quem aqui já brincou de mímica? Lá na escola, com os amigos, com familiares. O que é mímica, Bia? Eu nunca brinquei disso, não. Mímica é, eu pego uma palavra, eu leio uma palavra e eu tenho que falar essa palavra para você. Né? Pode ser futebol, eu tenho que fazer você falar que eu peguei a palavra futebol. Só que eu tenho que falar para você, mas eu não posso falar para você com a boca. Eu tenho que falar com o corpo. Aí eu fico fazendo alguns movimentos assim para fazer você entender que eu estou falando de futebol. E aí você tem que interpretar, né, o que eu estou dizendo. Então, olha, as velas conversam com você. Você olha para essas velhinhas aqui, ela está conversando com você. Mas ela não tem boca, ela não pode falar. Mas elas têm corpo. Isso é o papel do Price Action. O Price Action nada mais é do que uma brincadeira de mímica. A vela está conversando com você, ela não tem boca, mas ela tem corpo. O meu papel, o seu papel é interpretar esse corpo. Fechou? Bora então? Então vamos lá, Bia. Vamos entender então agora de Price Action. Aí vocês falam assim, Bia, Price Action não funciona, tá? Em opções binárias. Calma, família. Este carinha aqui, que é o mercado do Forex, o OB, espelha o Forex. É a simplificação. Então, o que acontece aqui, acontece aqui, tá? Então, você não pode ser ignorante de não querer estudar Price Action, porque você está em opções binárias. Forex funciona Price Action. Opções binárias é o espelho. O mesmo gráfico que está aqui é o mesmo gráfico que está lá. Então, sim, você tem que estudar, sim, Price Action. Fechou? Lembrando que a gente também abriu uma turminha de Forex, tá? Para a gente estudarmos juntos lá, passarmos conhecimento para vocês. Se você ainda não está no grupo, tem que entrar, tá? Então, vamos lá aqui, ó. Bora, bora, bora. Simplesmente, vamos para nossa confluência aqui, ó. Primeira coisa, para a gente interpretar aquele sinal é a vela do sinal bolinha tem que romper suporte e resistência. Vela do sinal bolinha tem que romper suporte e resistência. Se você olhar para um sinal e esse sinal não romper, você esquece. Romper o quê, Bia? Ó, temos aqui um canal. Deixa eu fazer aqui, ó. Temos aqui um canal, não é? Percebem aqui que isso aqui é um canal? Ó, temos um canalzinho. Uma lateralização, ó, resistência, suporte. As velas ficou dentro deste canal. E aí apareceu a vela bolinha. Então, nossa primeira confluência é
vela da bolinha. Vela da bolinha, ela tem que realmente romper a região. Se ela não rompe, se ela ainda continua dentro do canal, eu e você esquecemos esse sinal. É o que aconteceu aqui, ó. Vela da bolinha, essa vela verde. Ela tentou romper nosso canal, tentou romper a resistência, mas ela não rompeu. Ela terminou exatamente em cima da resistência. E aí, ó, qual que é a outra estratégia que nós temos? Reversão. Aqui você pegou um respirozinho que não era para ter pegado. Você lembra que eu te falei que a gente pode evitar alguns respiros? É analisando isso. Tá? Então, a probabilidade da estratégia reversão acontecer que é muito grande, né? Porque ó, bate na resistência, desce, bate no suporte, sobe. Então, para ter uma confirmação de entrada, esta vela da bolinha precisa romper a região para aí sim a gente acreditar. É o que aconteceu aqui atrás, ó. Olha que legal. Ó, aqui tivemos um canal e essa vela da bolinha, essa vermelha, ela rompeu, ela vazou, tá? Aí sim, ó, entraríamos aqui, evitando alguns respiros e aumentando a estratégia de fluxo de vela e não reversão. A reversão, ó, dentro do quadrante, fica batendo, descendo, e nós esperamos só isso aqui, ó, romper. Nós ficamos esperando sair deste canalzinho, tá? Então, saiu do canal, aí sim nós vamos acreditar no fluxo de vela. Tá legal, família? Eu e você só vamos pegar entradas que realmente rompa. Então, vamos evitar bastante loss. Ó, vamos evitar bastante loss aqui se a gente espera a vela romper. A Bia deu in na próxima, não interessa. Eu não pego, tá? Bia deu in depois do respiro, não interessa, eu não pego. Eu quero a confluência perfeita. Eu quero o rompimentozinho perfeito. Não rompeu, eu não faço nada, tá? Então, essa é a nossa primeira confluência. Agora, vamos lá. Nossas 3 velas queridinhas. Vamos lembrar delas aqui, tá? Nossa primeira vela é a queridinha vela martelo. Ela tem um corpinho assim e tem um paviozinho por baixo. Essa vela martelo, ela vai aparecer no fundo de uma região, lá embaixo. Se ela aparecer lá embaixo, no fundo de uma região, nós podemos acreditar no quê? Vamos fazer uma interpretação dessa vela aqui? Lembra lá da mímica? Vamos interpretar isso aqui? Na briga dos compradores, dos vendedores, dos touros e dos ursos, quem que você acha que está levando a melhor aqui? Essa vela apareceu para você no fundo de uma região, a vela conversa com você, mas ela não tem boca, mas ela tem corpo. Qual que é a minha função no Price Action? Minha função no Price Action é interpretar isso aqui. Então, vamos interpretar, ó, compradores jogando, né? Compradores simplesmente aqui, ó, estão jogando este preço para cima. Pá, 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 pá. Então, aqui, ó, lembra que nós vamos sempre interpretar pavio. Pavio está por cima ou por baixo? Se o pavio está por baixo, é uma mãozinha empurrando este preço para cima. É o martelozinho do Thor. Pá, 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 vela, sobe. Então, aqui nós temos a confirmação de que os big players, os grandes players, estão entrando comprado. Então, eu e você também vamos ir a favor deste movimento. Só isso, família. Uma velinha e agora você sabe olhar gráfico. Que lindo! Uma velinha, agora você sabe interpretar gráfico. Simplesmente você e eu vamos operar a favor da tendência. Sabe aquela frase assim, não opere contra a tendência? A minha frase para você é, não opere contra os big players. Quem são os big players, Bia? Os grandes players do mercado. São os grandes traders. Vou te explicar aqui. Se um trader entra com 50 mil dólares, né, lá no Forexzinho, a favor da alta, e aí vem um peixinho pequenininho e entra com 100 dólares na venda, qual que você acha que vai ter mais liquidez de movimentar o mercado a favor dele? O que é uma estratégia? Qual que é a probabilidade de uma coisa? Qual que é a porcentagem de assertividade da estratégia? Resumindo, significa qual que é a chance de algo acontecer? Isso é o trade. Quando você compra na média, dizendo
qual que é a chance de acontecer uma coisa? E isso é o trade. Você não entra com certeza de nada aqui. Você entra com certeza de alguma coisa? Se você tivesse 100% de certeza de alguma coisa, você entraria com 1 milhão na certeza que vai voltar outro 1 milhão. Então, é por isso que existe um gerenciamento para nos proteger dessas chances. Então, qual que é a chance de algo acontecer? Isso que é o trade. Então, quando você tem uma estratégia 60%, 70%, significa que 70% é as chances de algo acontecer alguma coisa, tá? Então, quando temos uma briga de grandes players, um está entrando com 50 mil dólares, o outro está entrando com 100 dólares, a chance é que este aqui, ó, movimenta mais o mercado. O que entrou pesado, que é o que entrou com liquidez. O que é liquidez? Dinheiro. Dinheiro. Então, se este big play entrou comprado, eu consegui interpretar que está entrando liquidez com uma vela. Consegui interpretar que está entrando alto apenas com uma vela. Então, eu também vou ir a favor disso aqui. Não vai contra isso aqui, senão você vai ser atropelado. Por isso que a gente fala, não opere contra a tendência, opere a favor da tendência. E aqui eu só te provei o porquê, né? Você tá doido? Vocês estão percebendo que tudo que é falado aqui existe um porquê? Vocês estão percebendo isso aqui? Tudo que eu falo, eu provo. Existe um fundamento, existe um porquê. Isso é o trade. O trade não pode ser uma coisa aleatória. Por isso que muita gente está jogando em vez de estar operando. Porque você não existe um porquê. Você não estuda. Tudo que nós aprendemos até aqui agora foi um passo a passo. Ah, tem que operar nos primeiros 30 minutos. Ah, tem que escolher os melhores ativos. Ah, tem que esperar a velhinha da bolinha romper. Ah, não sei o que. Agora tem as 3 velhinhas. Tudo existe um passo a passo, mas você atropela tudo. Aí você só quer lá clicar botão para cima e para cima e para baixo, aleatoriamente, e ainda quer ser trader consistente. Você não vai ser, família. Então, pelo amor de Deus, entendam que hoje você não é mais um viciado em sinais. Você é um analista de preço e action, tá bom? Então, segunda velhinha. Vocês estão me dando coraçãozinho aí? Tá dando 2 cliques na tela? Você tá doido, velho. Pelo amor de Deus. Qual foi a última live que você participou que te entregou isso aqui? Gratuitamente. Vamos lá, 2 cliques na tela aqui para subir aquele coraçãozinho para me ver. Vamos, isso. Perfeito, família. Ó, vamos para a segunda vela? Segunda velinha. Segunda, valeu, Alex. Ó, segunda velinha. Segunda velinha é o seguinte. Ela também tem o mesmo corpo de um martelo, tá? Mesmo corpinho de martelo, só que o pavio dela, em vez de estar por baixo, como o outro está, ela agora vai estar por cima. E ela vai vir lá no topo de uma região, lá em cima, tá? Então, nós chamamos de martelozinho invertido, para você lembrar, ou que nós chamamos de estrela cadente, porque fica lá em cima no céu. Então, apareceu essa velinha lá em cima, no topo. Vamos fazer uma interpretação dessa vela aqui agora? Na briga dos vendedores e dos compradores, quem está ganhando essa briga? Lembra lá do price action, da famosa mímica? Vamos interpretar isso aqui. A vela conversa com você, né? Mas ela não tem boca, mas ela tem corpício. Olha o corpício dela ali. O que você vai interpretar isso aqui? Agora ficou fácil, né? Eu consigo interpretar que quem está ganhando essa briga aqui são quem? São os vendedores, ó. Pá, 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 pá. Tá jogando esse preço para baixo. É uma mãozinha empurrando isso aqui para baixo, né? Então, os vendedores, os big play, estão acreditando na baixa, como eu e você também agora já somos expert em price action, nós também vamos acreditar na venda. Qual que é a probabilidade de algo acontecer? Qual que é a chance de algo acontecer? Então, é isso que eu e você vamos fazer. Nós também vamos vender. Olha que incrível. 2 velhinhas e Bia te ensinou você a fazer a análise gráfica. Que isso, Bia? Já participei de muitas lives por aí e, ó, são poucas. Eu acho que eu nem sei qual foi a última live que eu participei que me entregou tanta qualidade assim. É por isso que você vai deixar um joinha aqui, um coraçãozinho aqui, dá 2 cliques na tela aí, tá? Para você simplesmente movimentar isso aqui para ajudar a brabo no engajamento, tá? Ó, preço está subindo. Terceira e última vela, tá? Terceira e última vela para a gente encerrar a live aqui.
terceira e última vela. Nós temos um gráficozinho, e aí do nada explode uma vela assim, ó. Ela é bem maior em relação às outras, tá? Nós chamamos isso aqui de vela de força ou vela elefante. É uma vela bem gigante em relação às outras, tá? Praticamente quase nada de pavio. Se tiver um pavio aqui, é praticamente pequeno, minúsculo, tá? E aí, ó, o que nós fazemos uma interpretação disso aqui? Agora ficou fácil essa aqui, né? Aqui eu consigo interpretar que praticamente 99% ali dos big player entraram a favor da compra. E nós também vamos comprar. Só isso. Olha o exemplo de baixo. Velinhas pequenininhas assim, aí explode uma grande. Bem grande em relação às outras, praticamente quase nada sem pavio. Isso é a vela de força ou a vela elefante. Então vamos resumir aqui, ó. Velinha, martelozinho, pavio por baixo. Velinha, martelozinho, pavio por cima. E a nossa querida vela de força, tá? Bia, que incrível. Agora a Biazinha vai colocar isso aqui no gráfico. E você vai preparar o print aí, pode ser? Ó, exemplo de baixo. Estamos aqui, ó, suporte. Plim! Primeira confluência, qual que é lá, ó? Vela do sinal, bolinha tem que romper, não é? Tem que sair do canal, não é isso? Então, olha, primeira confluência, vela da bolinha rompeu? Sim. Antes de entrarmos aqui, ó, vamos olhar aqui, ó, antes da vela da bolinha. A vela antes da bolinha. Qual daquelas 3 velas que nós acabamos de estudar tem que aparecer lá em cima? Tá lá em cima, não tá? Tem que aparecer lá em cima no céu para confirmar este movimento de baixa para a gente vender aqui. Qual delas que vai aparecer lá? Pode ser 2, hein, família? Pode ser 2 aqui, tá? Pode ser a vela de força, ó, a vela elefante, confirmando esse movimento aqui. Ou eu gosto de briga, eu gosto de pavio, tá? Ó, simplesmente nosso queridozinho martelo, pavio por cima, nossa estrela cadente, ó. Pá, 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 pá. Vendedores jogando esse preço para baixo. Confirmou com rompimento. Agora sim eu faço a minha entrada. Você tá doido? Isso é análise gráfica. Isso é price action. O resto você esquece. Você esquece. Bia, você tá doido. O que é isso? Que live é essa? Bora aqui a próxima. Tá encerrando a nossa live. Ó, temos aqui uma resistência. Plim, primeira confluência. A vela tem que sair do canal, não é isso? Ó, vela da bolinha tem que romper. Então, primeira confluência tá ok. Antes da gente comprar aqui, vamos olhar aqui embaixo. Ó, daquelas 3 velas que nós estudamos, quais delas tem que aparecer aqui embaixo, no fundo de uma região, para confirmar esse movimento de alta. Agora você tá expert, né, família? Que isso, Bia. Agora minha visão de gráfico tá outra. Eu já sei até a resposta. Pode ser 2 também. Pode ser nossa querida vela de força, não é isso? Nossa querida vela elefante. Ou nosso martelozinho, ó. Eu gosto de briga, né? Paviozinho por baixo. Compradores jogando esse preço para cima. Confirmou com rompimento. Agora eu faço a minha entrada. Cê tá doido? Isso é análise gráfica. Isso é price action. Agora sim a sua forma de olhar gráfico muda. Agora você não é mais um viciadozinho em sinal, não. Você só vai entrar se acontecer a entrada perfeita. Olha aqui, ó. Olha ele aqui na nossa cara, aqui. Olha que coisa mais linda. Vou colocar aqui ó, a setinha para você focar comigo. Eu vou dar um zoom. Ó, foca aqui comigo, Brasil. Qual que é a primeira coisa que aconteceu aqui? Vela da bolinha. Onde o mouse está passando, ó. Vela da bolinha. Rompeu o nosso canal? Sim. Rompeu a resistência. Primeira confluência tá ok, né? Primeira confluência, vela da bolinha, essa aqui, ó, rompeu lá a nossa resistência. Antes de entrarmos aqui, a gente tem que olhar agora a vela anterior. Tem algum daqueles 3 padrões? No fundinho? Tem! Qual que é o padrão que está acontecendo aqui, Bia?
Você tá doido? O nosso queridinho martelozinho, pavio por baixo, jogando preço para cima. Tem um paviozinho aqui, ó, não interessa. Este é maior, o de baixo é maior, empurrando preço para cima. Confirmou com rompimento, Bia? Sim. Agora eu faço a minha entrada. Isso é Price Action. Isso é análise gráfica, família. Pelo amor de Deus, o que vocês estão estudando? O que vocês estão estudando aí? Não presta. Não é Price Action? Não presta. Tá? Então você percebe que o gráfico é mais fácil do que você imagina. Tá? Muito mais fácil do que você imagina. Você não teria entrado aqui, você não teria entrado aqui. Por quê? Vela da bolinha não rompeu, a próxima reversão tomaria loss à toa. Vela da bolinha não rompeu, a próxima reversão tomaria loss à toa. O respiro acontecendo aqui, ó, que eu e você teríamos evitado ele, tá? Esse sinalzinho aqui seria até legal, mas ela não rompeu, ó. Ela parou em cima do suporte. Eu não teria pego não, tá? Ficaria aqui resistente porque poderia vir uma reversão, né? Ainda deu bom, mas não interessa. Eu não pego. Então é sobre isso. Você vai sair entrando em todos os sinais? Não. Você vai esperar a confluência perfeita. Olha a velazinha de força aqui, ó. Você precisa identificar isso, ó. A velazinha de força aí. Olha a velazinha de força aqui. Ela tem um corpo cheio, tá? Praticamente sem nada de pavio. Vela de força, vela elefante. Olha como é simplificado. Operar é muito simples. É eu e você que complicamos. Então, se você tinha dificuldade de entender gráfico, agora você entende. E graças à livezinha da Braba de BH, que tirou um tempinho da vida dela ali para estar passando conhecimento para vocês. Então, vou falar uma coisa para vocês. Simplesmente dá um joinha aqui e é isso, tá? Então, agora nós vamos encerrar a live. Você vai me chamar no PV e vai pedir o seu teste. Só para a gente concluir aqui, outra coisa aqui, ó. Se temos uma resistência, plim, rompeu aqui. Essa vela anterior, ela pode ser de cor contrária, tá? Ela pode ser uma vela de cor vermelha. Mas, bem, não entendi. O foco é pavio. Se o pavio estiver por cima, aí não presta não, você esquece. Mas se o pavio estiver por baixo, é o nosso martelo, não deixa de ser. Ó, pavio sendo empurrado para cima. Compradores jogou esse preço para cima. Confirmou com o rompimento. Eu faço a minha entrada. Então, a cor da vela aqui é o de menos. Esta vela é o de menos. O que tem que prevalecer é o pavio. Então, se acontecer um movimento como esse aqui, independente de qual a cor da vela que eu entro, o que nós temos que interpretar é o quê? Pavio. Rompeu lá em cima? Rompeu. Agora sim eu faço a minha entrada. Fechou, família? Então é sobre isso, tá? Tá simplesmente aí liberado para vocês o teste do Bravo. Você vai me mandar mensagem aqui agora e vai estar pedindo o seu indicador. Clica aqui na minha fotinha aqui, essa roupa vermelha aqui, clica aqui e vem aqui para o perfil que eu mesmo vou estar te respondendo. No mais é isso. Valeu com Deus. Tchau, tchau. Aguardo vocês na live das 9, hein? Valeu. Tchau, tchau.